Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos conduzir ao Senhor uma oração e apresentar aqui ao Senhor esse momento. Queria pedir o carinho que todos fechassem nossos olhos. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, estamos em Tua presença nesse momento, Deus, apresentando-nos ao Senhor, amigos, familiares, testemunhas, e hoje estamos congratulando com esse casal, Pai, as bênçãos nupciais. Senhor, queremos te apresentar esse momento, Deus, tão importante para a vida de um homem, de uma mulher, para a vida da instituição família criada pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo quanto o Senhor fez conosco até aqui, Pai. Fica conosco, usa-nos de maneira especial, abre nossas mentes, ouvir, guardar aquilo que o Senhor necessite para sermos melhores em família. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. A igreja, podeis tomar o vosso assento. Estamos reunidos na presença de Deus, destas testemunhas, para solenizar, diante de Deus, do Todo-Poderoso, o casamento desta mulher e deste homem, que apresentam-se aqui ao altar do Senhor. O casamento é um estado honroso e estabelecido por Deus, uma vez que o Senhor é o Criador da família, Ele que criou a instituição família, e na presença do Senhor, Ele a santificou lá nas bodas em Caná da Galileia. E nós hoje, familiares, amigos, igreja, testemunhas, estamos aqui para testemunhar esse sagrado momento. A Sagrada Escritura nos diz que digno de honra, é a Bíblia que diz, digno de honra, todos aqueles que contraem o casamento, que consagram como um símbolo ao Senhor a união entre um homem e uma mulher. O casamento deve ser contraído com reverência, como vocês estão fazendo. Deve ser realizado com temor ao Senhor, como vocês estão também fazendo. Considerando que sempre a ordenança, sempre que o que Deus instituiu está acima de todas as coisas. É algo sagrado. O casamento foi ordenado para dar continuidade à criação do Senhor. O casamento, ele foi instituído por Deus para proteger, para começar, para dar início à instituição sagrada e feita por Deus, que é a família. Que os filhos que virão, e a herança que o Senhor vai enviar, sejam criados em retidão, em respeito às coisas que o Senhor promoveu na vida de vocês. A todos, o casamento também faz parte para o bem-estar da sociedade. Nós acreditamos que uma sociedade saudável, uma sociedade rica em conhecimento, em alegria, em graça, ela começa na instituição da família, que é o casamento. Logo, nós cremos que a família, o casamento, contribui para uma sociedade saudável. No Jardim do Éden, Deus instituiu a união entre o homem e a mulher. Foi o primeiro casamento, foi o primeiro casal humano feito por Deus, a fim de tornar a humanidade. E quando Deus uniu, se crescer e multiplicar. Então Deus, através deste ato, Ele permitiu que os seres humanos que pratiquem a bondade. Por isso que nós ligamos a sociedade ao benefício, à consistência que tem esse legado da família, a qual vocês estão aqui no altar hoje constituído. Pode-se inclusive dizer que o casamento no meio jurídico, ele é uma união espiritual, uma vez que hoje quero aproveitar aqui que eu não estou com uma função de juiz de paz, apenas como ministro do Evangelho, uma vez que a função de juiz de paz na Constituição já foi executada por vocês. Então, hoje estamos aqui celebrando uma união espiritual, o que é importante,
O homem já fez o papel, temos que fazer também. Se é honroso, respeitarmos as leis do país, as leis vigentes, e vocês assim fizeram. Vocês já foram, se apresentaram para um juiz de paz, ou a quem o representou. Hoje, como ministro do Evangelho, eu digo aqui a palavra de Deus que expressa no casamento, e digno que todos que querem constituir família, venham por esse meio. Porque as bênçãos de Deus é o que sustenta a vida entre o homem e uma mulher. Uma vez que a complexidade de pegar duas verdades, são duas verdades. Teve uma criação, e essa criação trouxe alegria, trouxe contentamento, como também trouxe frustrações, dores. Da mesma maneira, da mulher. Duas verdades diferentes. Trouxe alegrias, mas dores também, frustrações. E como juntar, como unir, como cumprir a Bíblia, o inicião, e ambos serão uma só carne. Não existe efeito sem Deus. Não existe mágica. Não existe inteligência humana. Não existe estudo. Não existe intelectual. Não existe dinheiro. Não existe razão. Só tem uma forma de um homem e uma mulher que contrai o casamento durar na presença de Deus. É com Cristo sendo o centro no casamento. E é o que vocês estão fazendo hoje. Selando no mundo espiritual essa união. E eu creio que as bênçãos do Senhor, que as mãos poderosas do Senhor estará sobre a vida de vocês. Que a plenitude da presença de Deus seja uma realidade em todas as situações. Que a plenitude do Senhor, que a misericórdia dele, que a graça dele, seja em tudo na presença de Deus. Porque assim vocês vão conquistar, assim vocês vão continuar. O Senhor possa manifestar a sabedoria dele no meio de vocês. Quando faltar um pouco de sabedoria, quando vocês não tiverem uma ideia, um ideal de como seguir, faz o que está em Tiago, uma das cartas, das epístolas bíblicas. Tiago diz: se lhe falta sabedoria, busque ao Senhor. Ele tem sabedoria, ele tem uma saída. Se as mãos do Senhor estiver na vida de vocês, o amor de Deus é guiar e vai direção. Vai guiar. Porque vida 2 não é fácil. Vida 2 não é simples. Porque, repito, são duas verdades. São duas criações. São dois seres que, quando foi na criação, Deus primeiro cria o homem. Primeiro Deus criou o homem. Ele faz o homem, e o próprio Deus que o criou pegou ele da matéria grossa, da matéria-prima, do barro literal para fazer o homem. Depois de feito, ele olha para o homem, vê para a sua criação e diz, ele próprio define que não é bom que o homem fique só. Ele fez o homem de algo tão grosseiro, tão grotesco, do barro puro. Ele criou o homem da forma mais rústica, da matéria-prima mais rústica. E ele próprio viu que o homem precisava de algo, precisava de alguém para dar um equilíbrio, para dar uma segurança, para dar uma direção, para dar uma diretriz. Aí ele adormece o homem, a criatura feita da criação ou da matéria-prima rústica. Ele adormece o homem. Veja que apesar de ter feito o homem com força, com robustez, com garra para brigar, para lutar, para vencer, por mais que ele fez o homem desta composição, na hora de criar o que lhe faltava, ele adormece o homem. E o estágio de adormecer é como se você perdesse a vida, tivesse fora de si. Deus tira a alma, Deus adormece o homem, para mostrar para o homem que a robustez, que a força, não era para ele contradizer com a criação que ele vai estabelecer para dar equilíbrio ao homem. Se você, Fernandes, aplicar a forma da criação no seu casamento, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Todas as vezes que este ser criado da matéria-prima literal lembrar que quando foi fazer o que lhe faltava, ele estava dormindo, ele não tinha como usar força, não tinha como usar grito, não tinha como usar ignorância, não tinha. Aí depois que adormece, ele pega e faz a mulher. Ele pega a costela do homem, o joelho adormecido,
Veja que já não é mais da matéria-prima literal, já não é mais o barro. Já vivia com Pedro quando falou do Evangelho, que Jesus falou para Pedro, falou sobre esta pedra. Pedro, no original, é pequeno fragmento de pedra, é uma poeira de pedra. Ele, o grande, falando para Pedro que iria edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. No mesmo sentido, ele fez a mulher. Ele pegou a mulher de algo fragmentado, do literal da matéria-prima. A mulher não foi feita do barro literal, ela foi feita da costela do homem. Por isso, então, a explicação que a mulher, ela tem um papel mais sensível, ela tem um papel mais cuidadoso, ela tem um papel mais equilibrado. A mulher tem um papel porque ela foi feita com menos robustez, ela foi feita do fragmento da criação do homem. E quando, Andrés Moreira, você entender todas as vezes a forma, a composição do que Deus entende como família, não tem como o seu casamento estar errado. Não tem como o seu casamento entrar no estigmatismo, entrar no número que eu creio ser inclusive diabólico do IBGE, dos censos últimos que saíram, de mais de 362 mil divórcios por ano no Brasil. Pela palavra de Deus, se vocês dois, levar o casamento de vocês conforme a Bíblia ensina, conforme a Bíblia projetou, ninguém vai destruir o casamento de vocês. Aleluia. Por isso que a Bíblia, depois que entende, a própria palavra diz: o que Deus ajuntou, o homem não separa. Mas da base bíblica, a minha palavra, eu vou ler Efésios capítulo número 5. Para o Renan primeiro. Capítulo 5, versículo 25. Diz o texto bíblico: vós maridos, amai vossas esposas, ou vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Veja como: sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma vez entendendo a criação, uma vez entendendo a constituição, aí o Senhor dá o manual, em Efésios capítulo 5, versículo 25 diante do Senhor: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É o papel do homem, é amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. E quando Cristo, eu digo que amou a igreja, Cristo se entregou por ela sem ter pecado algum. Veja que não tem culpa. Uma vez que o homem tenta deturpar, o homem tenta disputar, o homem no literal. Agora eu quero para as mulheres, para você, para os homens, para mim e para você, para os demais, que é a questão. O homem tenta achar razões, porque depois da criação, quando o homem caiu, o homem tentou terceirizar. Ah não, foi a mulher que o Senhor me deu, foi isso que Adão fez. Quando veio o pecado, que eles tropeçaram, o homem logo quer tirar o corpo fora. Mas o comparativo para você nessa noite é que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E nós não encontramos na Bíblia Sagrada um só momento que Cristo tenha pecado, tenha tropeçado. Ele foi crucificado sem merecimento. Ele não devia nada aos homens. Ele é o ser que veio na terra como 100% Deus, e também como 100% homem, para sentir as nossas dores, para sentir as nossas agruras, para chorar, para sofrer, porque a própria Bíblia diz: e Jesus chorou, mas mesmo assim ele se entregou para a igreja. Ele se entregou e ele subiu na cruz do Calvário, carregou o madeiro pesado, sangrando, o castigo que nos traz a paz de Isaías, que estava sobre os seus ombros. E ele define: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele não desceu da cruz, ele foi até o final.
Não há razão que você não proteja essa mulher. Se você for olhar para a Bíblia, não existe razão para você não a proteger. É a sua missão principal. Eu sei que o mundo atual é muito natural que as mulheres trabalhem, ajudem os maridos, ajudem a família, construam também, galguem também cargos e posições na sociedade, o que é normal hoje. Mas você não pode nunca esquecer que o seu papel é de proteger. Não tem dinheiro que tire essa função sua. Não tem dinheiro. Não tem posicionamento. Nunca troque a sua missão pela dela. Porque lembre-se da criação. O homem foi feito do pó, da primazia do barro. Ela não. Que você cuide dela. Que você ame sua esposa. Que você não a troque por nada. Não troque por música. Não troque por amigo. Por futebol com amigos. Com programas que ela não esteja. Que você não troque por nenhuma amizade. Que você nunca traia essa esposa. Porque nela contém tudo que você precisa para se manter. Ela é a sua mulher. Ela é a sua esposa. Daqui para frente, tudo é com ela. Uma mulher não pode ter segredo. Evita. Corta tudo que não vem. Só a sua cara. Não tem amigo melhor que vai ter que dar algum segredo que ela não sabe. Não tem saída constante ou inconstante que ela não tem de estar. Só vai caber agora eu tiver essa mulher. Porque a sua missão, pela Bíblia, é amar ela como Cristo amou a igreja. Então essa palavra, se você viver com ela, afinal de contas, como ninguém tem como odiar a si mesmo. Porque no dia que você de repente dá um sentimento mal, mas não, você está vendo com você mesmo, porque quando casa é uma só pessoa. Por isso que a Bíblia até inteira, o texto repete, 1 carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, marido, vivei com as suas esposas, com entendimento, dando honra à sua mulher, como vaso frágil. Como vaso frágil. O vaso frágil é para você cuidar. O vaso frágil é para você colocar nos melhores lugares. Não é como o inimigo quer, através, é a direta, com o machismo, colocar o vaso frágil para ser mais esculachado, para ser mais ofendido. Não, o vaso frágil tem que ficar no melhor lugar para não quebrar. Tem que ficar no lugar mais limpo para não sujar. Tem que receber as melhores pérolas para brilhar. Essa é a função do vaso frágil, como diz Pedro em sua carta, capítulo 3, versículo 1. Agora eu quero também no texto, capítulo 5, me dirigir a Andressa, para você, partir do versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Andressa, veja que a Bíblia fala para submeter-nos. É um contexto que no mundo atual, é uma fala que no mundo atual, eu procuro ter muita coragem. Eu sei que eu estou passivo por conta do contexto bíblico que estamos passando. Nunca permita que o mundo, ou que algo, ou alguém, mude o contexto bíblico. Submeter-se ao esposo como a igreja se submete a Cristo é estar sobre uma missão. Ser submissa não tem nada a ver com machismo, nem com feminismo. Ser submissa é estar sob uma missão. A missão do seu esposo, que é a cabeça da casa, que tem uma função primária de te proteger, que tem uma função primária de fazer você a mulher mais feliz do universo. A senhora está sob esta missão. Submissa é estar dentro de um contexto único, dentro de um único projeto. Tudo que ele conquistar, todos os lugares que ele alcançar, a senhora também vai alcançar. Está sob essa missão. Por isso que o inimigo tem tentado deturpar esse entendimento.
tem tentado mudar esse entendimento. Quando você, ou em qualquer momento que você aplicar a palavra de Deus, não tem como dar errado seu casamento. Se você perceber que seu esposo aderiu à palavra, se ele cuida, auxilia, é a esposa que é a parte mais frágil. Para no momento exato, puxar o freio. Não com compromisso. Errou, a culpa é minha. Não. Nós homens, por ter sido feito de forma rústica, desde o início, né? Como eu já citei, tenta terceirizar. Seja sábio. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Vocês estão dando um ato hoje, de forma pública, de forma clara, do que vale a pena constituir família. Andressa, também na primeira carta de Pedro, semelhante com as mulheres, sedes semelhantes a Cristo, como a igreja, como tratou Cristo a igreja. Cuide dos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. A Bíblia é uma função da mulher tão forte, que no texto bíblico, mesmo quando o homem erra, mesmo quando o homem tropeça, se a mulher se posicionar diante de Deus, Deus visita o homem, aonde quer que ele esteja, pega o homem e coloca no posicionamento que ele tem que estar. Essa função Deus não deu para o homem, deu para a mulher. Por isso que a Bíblia relata que a mulher sábia edifica, faz o edifício. Então, todas as vezes que você necessitar de sabedoria, busque Deus, para você cuidar desse homem, para você zelar por ele. Como vocês são jovens, vou usar um termo bem usado: não cai na vibe de quem não valoriza a criação que o Senhor fez, o que Deus orientou. Eu sei que há mais ou quase 2.000 anos que a gente fala sobre isso, mas tudo passa, mas a palavra não. A palavra permanece. E quem te dá autoridade, quem te dá sabedoria, é a palavra de Deus. Não tem amizade, não tem melhor amiga, é seu esposo. Seu melhor amigo é seu esposo. Cuidado. Não coloca qualquer pessoa dentro da sua vida, da sua casa. Proteja a sua família. Seu filho é uma herança que Deus vai deixar para vocês. Cuida, ensina. Vai ser mais um grande profeta que vai vir. Nesse passo que vocês estão dando, você vai conseguir fazer com essa criança, junto com seu esposo, talvez, muito que vocês não conseguiram, muito que vocês não tiveram, ele vai ter, porque vocês estão vindo no altar do Senhor. Coloca a frustração, as perdas, como algo de objetivo para vencer. Dê a essa criança tudo que você não teve, tudo que você viu acontecer. Se você pudesse mudar, você mudaria? Dá para ela. Tudo que você conquistar como família, dê para essa criança. E essa união seja feita na presença do Senhor, como ministro do Evangelho do Senhor, em nome do Evangelho. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Vocês, como jovens, como normal, não vou ser o primeiro, nos últimos, ali atrás, tropeçaram, passaram à frente. Mas vocês estão fazendo um voto que muitas pessoas não têm coragem de fazer. Vocês estão vindo no altar do Senhor. É como vocês estivessem olhando para o céu e dizendo: Deus, eu não quero dar um passo sem a tua presença na minha família. Eu quero família constituída pelo Senhor. E é como o céu estivesse olhando para vocês e dizendo: eu abençoo a família de vocês. Eu abençoo esse matrimônio. Vocês serão felizes. Vocês irão crescer para a glória de Deus. Deus vai usar vocês nesta terra. Deus vai usar vocês em favor de muitos. E eu creio que a partir de hoje, de agora, já tem pessoas sendo testificadas pelo poder de Deus que há na vida e na decisão de vocês.
Em nome do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar e guiar, trilhar o caminho de vocês. Recebam esta palavra bíblica pastoral, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria pedir o carinho dos irmãos curvarem suas cabeças. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, queremos selar esta palavra, Deus, esses conselhos pastorais e bíblicos no coração do Renan e da Andressa, mediante seus pais, mediante seus familiares, testemunhas, convidados, amigos. Queremos, ó Deus, apresentar esta palavra bíblica ao Senhor e pedir as tuas mãos sobre a vida deste casal, Pai. Que o Senhor possa florescer o teu poder na vida deles. Ó Deus, eu quero aproveitar para apresentar esse ventre também, Deus. Todas as em tuas mãos. Cubra esta família instituída por ti, Pai, aqui no altar, Senhor. Ó Deus, que aqui seja o recomeço, que aqui seja o início, que aqui seja no mundo espiritual os primeiros passos para a glória do teu nome. Te pedimos, crendo em ti, já te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Senhor, vocês trouxeram para afirmar essa união. O que é que vocês vão apresentar? Então vamos entrar eles trouxeram alianças, par de aliança para simbolizar o penhor, né? Essa promessa. Então vamos receber as alianças. Aqui está em minhas mãos esse par de aliança. E antes, então, eu gostaria de dirigir-me ao Renan, antes de entregar as alianças, para que vocês façam o voto de vocês. Renan, você promete diante de Deus, de todas estas testemunhas familiares, receber Andressa Moreira como sua legítima esposa, para viver com ela conforme foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la,
na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade, manter-se fiel a ela enquanto ela viver? Sim, eu prometo. Andressa Moreira, você promete diante de Deus, diante de todas essas testemunhas familiares, receber Renan Fernandes como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo, a cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade, na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto você viver? Sim, prometo. Vou entregar então, para que vocês usem essa aliança como um ato desta união, desta promessa. Que vocês sempre olhando para essas alianças, lembrem dessa promessa. Nunca tire a aliança. Todas as vezes que você pensar em tirar a aliança do dedo, você vai estar simbolicamente no mundo espiritual tirando a promessa, quebrando a promessa que vocês fizeram. Mantenham essa aliança. Mantenham essa aliança a todo custo. Lembra disso. Tirou, desfez a promessa. Por isso que ela vai ser o símbolo agora desta promessa. Casal atualizado, né? É isso, cara. Boa noite a todos, Pai do Senhor. Gente, estou muito nervoso, mas assim, possam perdoar aí também. Meu amor, eu não tenho palavras para descrever esse momento que estamos vivendo. É uma coisa sobrenatural. E eu não queria imaginar estar vivendo algo tão intenso como estamos vivendo nesses últimos dias. Deus faz tudo tão perfeito, e nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que estaríamos vivendo hoje. Meu amor, eu me lembro de como trocamos a primeira mensagem, que você sempre dizia que eu iria ser seu noivo e que a gente iria casar. E, como meu avô sempre diz, que palavra tem poder, e nós estamos aqui. E dito isso, realmente, você hoje é minha maior incentivadora. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado você em minha vida. Obrigado por me escolher para ser o pai do seu filho. Eu prometo honrar e proteger vocês com unhas e dentes, dar minha vida por vocês. E aqui estamos dando mais um passo para fazer a vontade de Deus. Eu sei que Ele tem preparado grandes coisas para nós. E isso não é nem o começo. Eu prometo te honrar com todas as minhas forças. Andressa Moreira Silva Fernandes. Boa noite, gente. Paz, Senhor. Meu amor, eu começo agradecendo por ter te encontrado
e por ter te reconhecido mesmo quando tudo era barulho e dúvida. Porque você não chegou como um amor qualquer, chegou como um acontecimento. E desde então, tudo em mim passou a ter mais cor, mais calma e mais sentido. Estou ao seu lado não porque preciso, mas porque eu te escolho todos os dias. Escolho o seu riso, o seu jeito, o jeito que você olha para o mundo, o seu coração bondoso, que me ensina o que é ternura mesmo nos dias de caos. Prometo ser o seu refúgio quando o mundo cansar de ser leve, a tua paz depois de um dia difícil, e o teu abrigo quando as tempestades chegarem. Prometo te ouvir, mesmo quando o silêncio for mais sincero do que as palavras, e te amar, mesmo quando a rotina tentar apagar o brilho que existe entre nós. Esses votos são feitos da minha alma. Eu te amo não só pelo que você é, mas pelo que nos tornamos quando estamos juntos. Prometo caminhar contigo, não por caminhos perfeitos, mas por caminhos verdadeiros. Te olhar nos olhos e dizer, com a voz embargada e o coração aberto, eu não quero um amor de filme, quero um amor com pausas, suas falhas e sua beleza real. Quero envelhecer com você, rir das mesmas piadas e reviver memórias que só a gente entende. E se perguntassem o que é o amor, eu responderia que o amor é você. No toque, no gesto, no silêncio, no tudo e no pouco que a gente compartilha. Meus votos são simplesmente a tradução das minhas orações respondidas. E é um privilégio de ter para o resto da minha vida. Eu te amo. Na verdade, nós te amamos. Eu queria convidar todos de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Queria chamar um dos padrinhos, o evangelista Jorge, por favor, conduzir esta oração. Estenda como igreja só um para cá, um casal, um bebê, junto. Vamos estar orando, entregando esse casal, essa família que se constitui nas mãos do Senhor. Salvador eterno, nós te louvamos e te bendizemos porque tu és o nosso Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse ato que está sendo, Senhor, feito nessa noite. Por Senhor, o Renan e a Andressa estarem, Senhor, entregando a vida deles em casal, perante a tua presença, e está constituindo essa família. Também te pedimos, ó Deus, pela vida do bebê, pelo azar. Pai, eu quero te pedir, Senhor, guarda, blinda esse lar, desde, Senhor, do primeiro dia do matrimônio até, Senhor, que tu possa voltar ou que possam recolher um deles. Pai, amado e glorioso, eu te peço, Senhor, blinda a mente, blinda o coração, protege-nos de todo mal, Senhor, de toda inveja, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Tira, Senhor, todo embaraço, Senhor, todo laço. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse jovem casal. Pai, continua dando força, ânimo e sabedoria para eles continuarem Te servindo e criando, Senhor, essa criança nos Teus caminhos. Continua, Senhor, dando direcionamento, assim como o Senhor fez com eles nessa noite de estar perante o Teu altar, para que ele continue, Senhor, Te servindo. Nós Te abençoamos esse casal, nós abençoamos, Senhor, essa criança, nós abençoamos esse matrimônio, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre esse lar. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e há de fazer, porque Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo e esse casal pertence a Ti. Os abençoamos em nome de Jesus.
Amém. Queridos, vamos. Tem uma surpresa aí agora. Uma surpresa. Vamos receber a surpresa da noite aí. Muito bom, muito bom. Parabéns à organização. Está chegando ao final e eu quero agradecer a toda a família, né? Todos os casais, né, que entraram como testemunho. Deus abençoe a irmã Marisa, a avó do Renan. Deus abençoe a mamãe da Andressa, né? Ao pai do Renan.
mãe do Renan. Deus abençoe vocês pela confiança, pelo filho, pela filha que vocês têm. Essa igreja é muito feliz com a presença deles, sabendo que eles estão aqui, né? E produzindo o bem da obra do Senhor. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar vocês de forma rica e abundante. A família é grande, se a gente for citar nome, vai acabar a gente falhando, né? Então, eu citando esses, todos recebam o carinho, todos, né? Todos. Que Deus abençoe vocês. Chegando ao final, visto que Renan e Andressa consentiram ambos em ingressar, né? Entrar nesse estado honroso de matrimônio diante de Deus, diante das testemunhas que aqui estão, havendo ambos dado e empenhado a sua fé como símbolo na aliança, suas palavras um para o outro foi empenhado mediante a todas as testemunhas, manifestaram pela a união que vocês vão apresentar daqui para frente. Eu, ministro do Evangelho, pastor Romualdo Barros de Oliveira Júnior, declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles aos quais Deus ajuntou, nenhum homem os separe. Pode beijar a noiva. Quando for postar, revelar, posta aquele que eu não falo. Segurando vela. Vamos de novo, para não aparecer. Senão eu vou ficar segurando vela. Vai de novo então. Vamos finalizar com uma oração. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho. E aos casais aqui presentes, que Deus abençoe vocês. Que Deus aplique cada momento, cada palavra ao coração de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs que aqui estão. Essa igreja está à disposição de vocês, é a casa de vocês, e muito obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer mais uma oração. Os noivos vão oferecer uma recepção para todos os convidados aqui, tá? Para todos, com muito carinho. Quero também, em nome da nossa igreja, agradecer a todos que organizaram, né? Suzana, Joyce, citando o nome delas todas, porque tinha Giovana, tinha Alexa, todo mundo. Os meninos, Timóteo trabalhou muito. Desde ontem ele está aqui de noite trabalhando, arrumando a igreja. Vamos orar. Pastor Valnei está aqui com a gente também. Quero convidar o pastor Valnei para orar e encerrar o cerimonial. Por conta do tempo, a gente queria, foi me proposto o tempo, até passei um pouquinho do tempo, mas fiz aquilo que Deus colocou no meu coração. A orquestra, Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado, Tiagos, né? Dois Thiagos. Deus abençoe vocês que cantaram, a todos, tá? Os músicos, Deus possa estar abençoando vocês. O pastor Valnei vai estar orando, encerrando essa cerimônia, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos nessa noite porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Te louvamos, ó Deus, por essa união e pedimos a tua bênção sobre a vida deste casal. Eterno, em nome de Jesus, assim como essa cerimônia iniciou debaixo da direção do teu Santo Espírito, que ela se encerre nessa hora e que a tua boa mão permaneça sobre esse casal, trazendo paz, amor e prosperidade a esse lar. E que o teu nome seja em tudo glorificado. Nós te louvamos, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém.
Então vamos então, irmãos, os noivos vão receber a todos na recepção aí fora. Renan, Andressa, que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe, vos guarde, vos mantenha firmes, que o Senhor, em sua infinita misericórdia, volte para vós seus olhos de harmonia e vitória, de tal maneira que vos encha de sua graça e bênçãos espirituais, que possais viver neste mundo em seu santo temor, e no mundo vindouro possais gozar da vida eterna e celestial. Nós abençoamos em nome de Jesus.
Professor, pode ligar de baixo pra cima. Pode ligar, você deve ter ligado. Vou usar um fone. Vai ser. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Vai levar quando?